Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui é o Renan, você está no canal Broken Limp Games. No vídeo de hoje, que é um Broken Review, vamos falar sobre o jogo indie chamado Forgotten Fields, que foi lançado em maio de 2025 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Ele foi desenvolvido pelo estúdio Frostwood Interactive e publicado pela Dino Digital. É um jogo bastante interessante, eu fechei ele no Switch. E eu tinha pedido a chave para a publicadora para fazer a review para o site do Mega. Inclusive no site do Mega vocês encontram a review completa, www.megascopio.com.br. Lá nós temos a análise mais completa do jogo. E aqui eu queria só trazer uma indicação e uma breve análise também dele, né? Não exatamente com tudo que eu escrevi lá, mas com algumas informações que eu acho que pode atrair um público que se liga a esse tipo de jogo, que busca trazer uma mensagem, que busca mais conteúdo do que uma gameplay necessariamente dentro de um título, né? São títulos que nem sempre agradam a todos, mas aqui eu acho que Forgotten Fields consegue misturar isso de uma forma bastante interessante, trazendo bons subtextos e temáticas que não são extraordinárias e até bastante comuns quando a gente vê a mídia como um todo, mas são temáticas que eu creio que atingem um público de uma forma bastante cheia, justamente pelo ritmo de vida que a gente leva e por questões que envolvem decisões que muitas vezes a gente tem que tomar na vida. Mas bom, vamos falar sobre Forgotten Fields, que no jogo nós assumimos o papel de um personagem chamado Sid. Ele é um jovem escritor que está com um bloqueio criativo e o prazo limite para entregar parte do seu manuscrito está chegando, né? Então ele tem que correr com a escrita para entregar pelo menos um plot de alguma história, entregar algum rascunho inicial ali do seu próximo livro. Então ele tá ali na sua kitnet, na sua pequena casa, escrevendo, tendo seus problemas com essa parte. A gente descobre que ele é uma pessoa um tanto quanto fechada, com alguns tipos de convivência, bastante focado em si mesmo, justamente porque ele fala, nossa, eu tenho que ter um tempo para isso e é assim que eu quero tocar minha vida, só que eu não tô conseguindo ter ideias para desenvolver um novo material. E aí que surgiu uma ocasião que ele tem que ir até a casa da família que está sendo vendida. Então ele tem que ir lá uma última vez, não só para tentar dar uma mão na mudança, mas também para ver sua mãe, ver como ela tá, como que ela vai ficar a partir dali e ter uma última reunião com alguns amigos que moravam lá perto. Mesmo tendo todo esse caos envolvido, ele vai para casa dos pais ali, primeiramente para uma parte da fazenda e depois para a casa que vai ser vendida, e ali a gente vai ver a história se desenrolando, e nesse ponto a gente começa a ver as memórias do personagem, começa a ver como ele enxerga o mundo, as relações que eles têm com seus amigos. Então é tudo bastante interessante, e o que eu acho mais curioso é porque a gente tem essa parte da vida do personagem, não só da parte real dela, mas também da parte mais lúdica, já que ele está escrevendo um livro e esse livro é como uma fantasia. Então a gente vai decidindo como o livro vai se desenrolar também durante a narrativa. Isso porque parte das suas experiências que ele vai tendo durante o dia também vão se tornando inspirações para o plot do seu livro. Então parte do jogo nós fazemos com o Sid, conversando, dialogando, e parte nós vamos conhecendo a história da personagem do livro que ele está escrevendo. Então a gente tem essa subdivisão da história principal, digamos assim, sendo que algumas decisões da história principal vão ter um impacto direto na história fantasiosa que ele está escrevendo, justamente porque a fantasia é uma abstração do que ele está sentindo naquele momento. Então eu acho isso bastante delicado, acho interessante, e todo o contexto que se envolve levanta alguns tópicos bastante interessantes. Entre eles, eu acho que o que mais pega de forma geral é a questão do tempo e memória, porque o Sid começa a ver certos fatos da vida dele e você pode, a partir do ponto de vista que o personagem te apresenta, decidir certas linhas de diálogo. Só que ela vai colocando como que o personagem refletindo sobre as situações, sobre o tempo passado, conversas com parentes da idade dele ou com amigos, que fala sobre o futuro, o que eles querem para o futuro deles, o poder de decisão, a questão de decidir e você
meio que cravar aquilo na pedra e não poder mudar. Então todos esses subtextos são extremamente interessantes. E se não bastasse só esses subtextos, a gente tem alguns trechos de gameplay em que a maioria serão conversas, sim, só que alguns vão envolver alguns mini puzzles ali de buscar alguns itens em alguns lugares, torna o jogo um pouco mais dinâmico enquanto você desenvolve essa questão da memória, justamente porque esses pequenos puzzles vão estar ligados também com o desenvolvimento da narrativa. Então é um jogo que eu acho que com uma história realista, bastante interessante e com reflexões que eu acho que vale bastante a pena a gente jogar pra ter experiências como essa, sabe, também, não só buscar aqueles jogos mais frenéticos. Eu trouxe mais recentemente o Doom aqui pro canal, um Broken Review do Doom. Curti pra cacete Doom, ainda ligo pra jogar mais um pouquinho, brincar com o Atlas ali, voar no dragão e tal. Só que é jogo assim também que eu acho que você tira aquele tempo e que mostra que o seu tipo de gameplay pode ser bastante variado. Joguei no Nintendo Switch, tive uma experiência bem boa. E falando em relação ao desempenho do jogo, ele tem um visual bastante característico, bastante simplista, lembra um pouco de um low poly, assim, justamente por não ter tantos detalhes. Você tem mais um delineado das coisas, só que parte da gameplay que me incomoda e que justifica a nota que eu dei na minha review pra ele, inclusive, é que assim, a história é excelente do jogo, muito boa. Só que a gameplay às vezes tem algumas coisas, você precisa entrar na casa aqui pra conversar com o personagem. Você acaba virando a câmera e perdendo um pouco do ângulo, perdendo a porta, a parede que era pra ficar transparente quando você vira a câmera não fica, ou quando você volta ela tá transparente ainda, você não consegue ter a totalidade do cenário, que você precisa interagir. Então tem esses pequenos bugzinhos durante o jogo, só que assim, sinceramente não foi nada que eu possa dizer que tenha me incomodado profundamente. Existem esses bugs, mas eu acho que o cerne do jogo, que é a sua narrativa, como ela se desenvolve e os trechos de gameplay que ele nos apresenta são bastante eficientes, e eu acho que sim, é uma indicação certa e bastante interessante. Ele sabe mesclar o ritmo da história que ele traz com a parte do livro que o Cid está escrevendo. São personagens legais, mesmo você tendo diálogos curtos com alguns deles, você consegue se aprofundar relativamente bem na relação dos personagens de forma geral, para você ter um panorama da vida que ele levava, de como ele vê a passagem do tempo, de lembranças do passado, de como ele explora essas memórias. Então é tudo bastante interessante e eu super recomendo Forgotten Fields. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Nos comentários, fala aí o que você acha de Forgotten Fields, o que você achou do vídeo, se você curte esse estilo de jogo também. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. E claro, além de se inscrever, também ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.